Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. E agora estamos aqui na nossa transmissão da gravação da mensagem. Nós vamos gravar essa palavra para depois transmitir no YouTube. E você que nos assiste no YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nosso momento de comunhão, de adoração, de celebração. Que Deus possa falar ao seu coração, ao meu coração também, de uma maneira muito especial, para que nós saiamos daqui hoje com a nossa vida transformada, impactada pela mensagem do Evangelho. Nós estamos numa série de mensagens chamada Um Mês para Viver. O que você faria se tivesse apenas 30 dias para viver? Essa mensagem é baseada num livro publicado pela editora Mundo Cristão, se eu não me engano, em 2014, e um livro que se tornou um best-seller nos Estados Unidos, inclusive mencionado no jornal The New York Times. Tamanha a persuasão da palavra daqueles autores evangélicos, cristãos, na formulação da proposta, né, de refletir durante 30 dias sobre como viver de uma maneira significativa no mundo. Olá, seja bem-vinda. Boa noite. Opa, tudo bem, Daileide? Estava sentindo já a sua falta. Seja bem-vinda. Falei uma coisa aqui que depois quero compartilhar com você. Depois da mensagem a gente vai falar de novo, né? Que eu sei que é você que vai dar incrementação aí, você vai adorar a ideia. Sem exageros, tá bom, Cristina? Sem exageros. Bom, gente, esse texto do livro, então, impactou, perguntando às pessoas o que elas fariam se tivessem 30 dias, se tivesse essa notícia fatal. Sua vida vai acabar daqui a um mês. Como você viveria esses últimos dias de existência na Terra? Na semana passada nós vimos que o ideal é a gente viver esses últimos dias de tal modo que a gente sentisse vontade de ter vivido a vida toda desse jeito. O jeito que eu viveria os meus últimos dias deveria ser o jeito que eu deveria viver a vida toda. De tal maneira que eu não precisasse alterar nada. Não, se a qualquer hora que o Senhor me chamar, pode chamar. A hora que eu tiver que partir, que seja. Você imagina? Ter a notícia de que você tem um tempo limitado de vida pode ser dramático. Mas você tem um tempo para refletir, um tempo para corrigir aquilo que ficou para trás, de refazer planos, não é? Então, aquilo que pode parecer uma coisa muito ruim, pode ser uma coisa privilegiada. E os autores do livro fazem uma coisa muito curiosa. Eles propõem, então, uma estratégia de como viver de uma maneira significativa no mundo. Eles propõem 4 princípios. Daqui por diante, a cada domingo, vamos falar de cada um desses princípios. E o princípio que começamos hoje a falar é exatamente esse aqui: viver apaixonadamente. Como que você vai viver essa vida de forma significativa? Os autores propõem, então, uma vida apaixonada no mundo. Eu peguei essa ideia e comecei a buscar nas Escrituras respostas para sabermos como eu posso viver uma vida apaixonada no mundo, uma vida de paixão, em que eu me sinta bem. Eu estou me lembrando das palavras de um empresário, de um empreendedor norte-americano chamado Steve Jobs. Já ouviu falar dele? O que ele fez na vida? Você sabe quem ele é. Qual é o trabalho que ele deixou no mundo de impor? Já faz muito tempo, né? Acho que as gerações da Késia, assim, do Vixon, não tem muita referência assim, mas Steve Jobs foi o cara que criou o seu celular, da Apple.
Como é que chama esse celular? O iPhone, né? Eu não tenho iPhone, gente. Eu sou o cara que não tem iPhone. Sou daquela classe social que não tem iPhone, né? Mas o cara que criou o iPhone é o Steve Jobs. E ele disse que aquilo que a gente faz na vida tem que ser feita com paixão. Se você tem algo que acredita, se você tem algo que sabe que vale a pena, então coloque toda a sua paixão naquilo que você faz. É aquilo que vai fazer valer a pena o seu esforço, o seu sacrifício. Aquilo pelo qual você tem paixão, você dá a vida por aquilo. Então, meu querido, minha querida, viva apaixonadamente. Essa é a proposta dos autores do livro. Eu escolhi um texto para a gente meditar sobre isso. João 10:10. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Uma vida abundante, uma vida rica em significados, uma vida que vale a pena ser vivida. Esse texto nos lembra algumas coisas muito importantes. Primeiro, que Jesus nos convida a vivermos uma vida plena. Esse convite de Jesus para que a gente experimente a vida em todo o seu potencial é algo que a gente precisa levar em conta. Foi Jesus quem ofereceu a ideia de viver uma vida plena. Há muitos psicólogos, filósofos, pensadores, orientadores de carreira. Eu não vou falar coach aqui porque acho que coach não serve para nada, tá bom, gente? Eu já estudei o trabalho de coach suficiente para saber que não é disso que a gente precisa. Também não vou falar dos autores de autoajuda. Eu já tentei até escrever livros de autoajuda e descobri que eles não ajudam em nada a não ser a enriquecer o autor. Não é? Como ficar rico em 15 minutos? Quem vai enriquecer é o autor, você não vai enriquecer. Recentemente descobriram um investidor, né, que é youtuber, e ele ensinou uma receita, a fórmula do 0 ao milhão. Do 0 ao milhão. Como chegar lá? Ninguém chegou, mas ele chegou ao bilhão. Com certeza, ele conseguiu chegar ao bilhão. Então, meu querido, minha querida, viver plenamente significa o quê? O que é que Jesus queria que a gente experimentasse com essa proposta de vida plena, de experimentar essa vida abundante? Viver plenamente mesmo significa saber aproveitar bem as oportunidades que a vida nos dá. Isso é viver plenamente. É viver cada instante de forma intensa, de forma de aproveitar todas as oportunidades e nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Eu colocar em prática tudo aquilo que Deus gostaria que eu fosse quando Ele nos formou lá no ventre da nossa mãe. Isso é viver plenamente. Você não nasceu por acaso, você não foi um acidente. O seu crescimento, sua história de vida não foi um acidente, não foi à toa que você chegou até aqui. E tudo isso que você experimentou é uma oportunidade única de Deus fazer de você um instrumento vivo nas mãos dele. Então, minha gente, há um autor que é citado pelo livro quando ele fala sobre isso, que diz que a vida não é medida pelo número de vezes que respiramos. Pode ser que você diga, mas eu não tenho saúde para isso. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho condições materiais para viver dessa maneira plena. Eu adoraria ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter uma conta bancária melhor para eu dizer que eu estou vivendo plenamente. Aliás, o critério de sucesso trazido por essa experiência de mercado, não é? É baseada em 4 princípios: sexo, dinheiro, fama e poder. Como é que está a sua vida nessas áreas? Está ruim. Mas é isso que o Senhor chama a atenção.
que a vida plena que o Senhor propõe não se baseia nesses critérios. E como disse esse autor anônimo, essa máxima que a gente precisa guardar para a nossa vida: a vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que tiram o nosso fôlego. Eu gostei dessa frase, né? Aquele momento que você para respirar e dizer assim: foi o gol de empate do Flamengo ontem. Aquele momento que valeu a pena ter assistido aquele jogo horrível o tempo todo. Não é verdade? Saiu aquele gol na hora certa para que o time não perdesse. Pronto, já valeu. Já valeu ter assistido o jogo. É aquele único momento em que você diz que valeu a pena ter nascido. Valeu a pena ter chegado até aqui. Há uma experiência que a gente costuma ter, né? Que é a brincadeira de montanha-russa. Já viu uma montanha-russa assim? Vocês teriam coragem de entrar numa montanha-russa dessa? Olha, se você quiser ser meu amigo, não me chamem para uma furada dessa, tá bom, gente? Não me chame para um negócio desse. Mas a brincadeira da montanha-russa, né? Olha, eu sou tão medroso para essas coisas que quando a minha filha era pequenininha, eu levei ela ao parque. E ela porque queria ir na roda gigante. E eu fui com ela, com toda alegria. Mas eu pedi a Deus o tempo todo, no meu coração, palpitando, para que nunca mais eu passasse por uma experiência dolorosa daquela. Aí quando desci da roda gigante, já, né, dando graças a Deus por ter sobrevivido. E aí minha filha gostou, eu, cínico, né? Gostou? Aí você: adorei, vamos de novo! Assim, eu acho que vai ser difícil. Então não me chame para uma furada dessa. Mas a montanha-russa, ela serve como uma metáfora muito interessante sobre o que é a vida. Né? Um dia, na casa dos nossos familiares, trouxeram aquele óculos de realidade virtual. Não tem aquele negócio? Aí era uma montanha-russa. Mandaram eu colocar aquilo nos olhos. E como se eu tivesse... É horrível. A sensação é a mais terrível possível. Mas assim é a vida. A vida é formada de altos e baixos. De momentos alegres, mas também de momentos dolorosos. Momentos que nos suavizam, mas momentos também que nos apavoram. Assim é a brincadeira da montanha-russa. Tem aquelas fases de agitação que parece que o coração vai sair pela boca. Mas tem aquelas fases de paz interior em que você descansa no Senhor e sabe que Ele está cuidando de você. E é interessante que quanto mais o carrinho dá voltas, e parece que essa montanha-russa aí, o carrinho deu voltas mais do que devia, né? Não sei como é que é você, mas eu acho que eu teria colocado tudo que tem no estômago para fora 3 vezes. Tanta volta que esse negócio dá, não é? Que coisa horrível. Eu não iria nessa montanha-russa, mas de jeito nenhum. Quanto mais o carrinho dá voltas, mais temos a sensação que aquela aventura precisa acabar. Ela vai acabar. E chega um momento que ela acaba mesmo. E quando ela acaba, você já está entendendo que a aventura de experimentar a montanha-russa era maior do que sua capacidade de enfrentar, de entender. Gente, da mesma forma, a nossa vida é temporal. Ela é temporal e é finita. São 2 conceitos que as ciências humanas trabalham muito bem. A vida é temporal porque ela tem um tempo limitado. Ela é medida cronologicamente, minuto após minuto, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E ela é finita. Ela é finita porque a gente sabe que um dia haverá um ponto final que será dado para ela. E nós, na nossa vida, precisamos aprender
a encarar essa temporalidade, essa sucessão cronológica que a vida é, mas também aprender a encarar a realidade da finitude da nossa existência. Um dia eu vou deixar essa vida aqui. Um dia essa alegria aqui vai acabar. Um dia essa tristeza que você está enfrentando vai acabar. Um dia essa luta pela qual você está passando vai terminar. E as coisas vão mudar à sua volta. E isso, meus queridos, minhas queridas, não deve ser motivo de causar tristeza na gente, causar melancolia, como se a gente tivesse perdido alguma coisa. Porque, na verdade, essa é a vida. A vida é constituída dessas características que formam tanto a temporalidade quanto a finitude. E diante da temporalidade e da finitude da vida, existe algo que compete a mim, que é a minha liberdade de fazer escolhas para que essas decisões, dentro do tempo e diante da minha finitude, possam fazer sentido para a minha vida. Eu sou livre para fazer minhas escolhas. Eu sou livre para decidir como eu quiser viver. E também sou responsável pelas consequências dessas escolhas que eu faço. Então, para que a gente possa viver uma vida de plenitude, como Jesus está propondo na sua palavra, é preciso que eu saia da minha zona de conforto, do lugar que eu me sinto seguro, para que eu experimente coisas novas, para que eu possa saber qual é o meu potencial, até onde eu posso ir com as minhas condições temporais e limitadas que eu tenho. Há um autor, um pensador, que diz que os navios foram feitos para navegar, não para ficar no porto. É isso que dá sentido ao navio. Ele diz: um navio está em segurança no porto, mas não é para isso que servem os navios. A sua vida como ela é maravilhosa, está seguro, mas você não foi feito para isso. Você não foi feito para viver dessa maneira. Você foi feito para viver o melhor de Deus, que Deus tem preparado para a sua vida. Deixar essa zona de conforto, essa segurança hipotética que nós temos, é algo que é difícil de fazer. Tomar decisões desse tipo exige da gente uma certa confiabilidade. E essa confiabilidade diz respeito à experiência de fé. Precisamos confiar em alguém que está além da gente, cuidando da vida. E a gente sabe que o Senhor da vida, a fonte da vida, é Deus. É Ele que está cuidando de cada área da nossa vida. Por isso que o salmista vai propor para a gente: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aliás, a versão que eu uso aqui diz que ele agirá. Lembra o profeta Isaías? Agindo eu, quem impedirá? Então, a pergunta que eu quero fazer para você nesta hora, e tentar responder junto aqui nesta mensagem de forma prática: o que você precisa superar ou enfrentar em sua vida hoje? Quais são as decisões que a gente pode tomar para experimentar essa vida em plenitude? Eu vou falar de 5 coisas. 5 coisas que você e eu podemos fazer. Você tem aí o seu boletim, um esboço, né? E você poderá acompanhar através da colinha que vai estar aqui. Então, completa aí para você guardar para você, quem sabe, depois em casa você refletir, pensar e tomar suas decisões de forma mais consciente. Primeira coisa que eu e você podemos fazer: valorize cada instante
que você passa na presença de Deus? Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Não sei. Eu recentemente li sobre a história do Papa João Paulo II. E ali dizia que ele tirava 6 horas por dia para estar na presença de Deus. Bom, mas ele é o Papa, né? Você não precisa fazer isso. Mas quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo você gasta em oração? Que cada momento desse seja um momento significativo, marcante na sua vida. Que seja uma experiência de encontro de fato. Eu preciso me lembrar que eu, como pessoa, sou alguém em construção. Não sou um projeto acabado. Aliás, aqui na igreja nós trabalhamos muito com a hipótese de que a humanidade é um projeto que não deu certo. E por que não deu certo, pastor? Porque a gente não deu certo, a gente está sempre errando, né? Podemos falhar, nós podemos tropeçar, podemos cair, podemos errar, podemos fazer coisas que entristecem o outro e entristece até quem a gente ama. Nós somos pessoas dotadas de fragilidades. Todo mundo deveria nascer com uma plaquinha, né? Cuidado frágil. Porque é assim que é o bebê, né? Tão frágilzinho, tão delicado, a gente fica até sem jeito de pegar. Pelo menos foi assim quando meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu. Não foi assim, Benedito, quando nasceu o seu filho? A gente olha assim, meu Deus, será, fui eu que fiz isso? Como pode alguém tão frágil? Hoje está um homão, né? O ruim é que cresce, né? Essas coisinhas crescem, né? Mas não... Não é, Leidinha? A Olívia vai nascer daqui a pouco tão fofinha, tão frágilzinha, tão cheia de cuidado, mas cresce. O problema é que quando cresce, não deixa de ser frágil, mas desenvolve a ilusão de que é forte, a fantasia de que é forte. As nossas fragilidades, elas não são desculpas para a gente parar em algumas áreas e só investir naquilo que eu gosto. Nós precisamos trabalhar constantemente para aperfeiçoar-nos a cada dia. E essa relação com Deus é que vai nos ajudar a colocar em ordem aquilo que a gente precisa mexer muitas vezes. Coisas que nos incomodam, que nos inquietam, mas ali Deus, os momentos que a gente passa na presença de Deus, a gente sente a necessidade de colocar ordem em algumas áreas que estão precisando ser mexidas. Paulo, ele lembrava aos cristãos que todos nós, nas nossas experiências de vida, mesmo frágeis como somos cooperadores de Deus. E o Senhor tem dispensado graça sobre nós. E aquilo que nós devemos fazer com essa oportunidade que Deus nos dá é não recebermos a graça de Deus em vão. Diz o apóstolo Paulo: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Segunda coisa que nós podemos fazer: mantenha-se conectado à fonte certa. Já viu como é que é carregador de celular? Já que falamos do iPhone, deixa eu falar do concorrente, né? O que é que faz com que esses aparelhos mantenham-se carregados de energia? É a fonte certa. A fonte de um não serve para o outro. Todos nós podemos passar por mudanças, ajustes. Assim como a gente vê os aparelhos e suas conexões. As mudanças que desejamos, entretanto, só irão acontecer se estivermos conectados a uma fonte de energia que esteja para além de nós mesmos, que nos dê capacidade, que nos encha de vigor, de entusiasmo, de alegria. Santo Agostinho, que é um teólogo do século IV, ele dizia que nós fomos formados para Deus,
Foi Deus quem nos formou. O nosso coração não terá sossego enquanto não encontrar descanso em Deus. Santo Agostinho. Jesus, quando convida os seus discípulos, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, conectado a mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Terceira coisa que podemos fazer junto pela nossa vida, por uma vida apaixonada, significativa no mundo: comprometa-se em amor. Ame. Ame intensamente. Assuma o compromisso de exercitar o amor. Eu estou convencido de que a obra cristã no mundo consiste em apenas uma coisa que nós todos podemos fazer: promover uma revolução de amor no mundo. O problema é o seguinte: se nós temos esse compromisso de fazer uma revolução de amor no mundo, a gente não pode fazer isso enquanto não experimentar o amor em nós mesmos. Você não pode dar aquilo que não tem. Essa é a ideia. Você não pode amar se você não se sente amado. Se você não desenvolveu no seu coração aquilo que a palavra de Deus diz que é o amor dele por cada um de nós. Você não pode repartir o que tem se você não está satisfeito com o que tem. Você precisa, então, envolver-se mais com aquilo que Deus quer fazer no mundo, com as pessoas, para poder se sentir impelido a ser um continuador dessa obra. O amor, meus irmãos, minhas irmãs, não é um sentimento. Ele não é uma emoção. Não estou falando disso. Não estou falando para você fazer aquilo que você acha que mexe com o teu coração. Eu estou falando de uma atitude. De uma atitude. De uma decisão pessoal de amar, inclusive, aquilo que não é amável, como Jesus amou. É uma atitude que nos leva a experimentar a vida numa outra perspectiva, que é aquela perspectiva que moveu o coração de Deus em salvar gente perdida como eu e você. É isso, é essa decisão. Essa decisão de você amar aquilo que precisa ser amado, não o que você quer amar. Foi a proposta de Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Mas amar a Deus? Mas ele está lá, mas você ama a Deus? Mas a pergunta de Jesus a Pedro: você me ama de fato? Ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. É uma intimação, né? É uma exortação para essa decisão necessária de assumirmos um compromisso com o amor. Uma quarta decisão que a gente precisa tomar é ter uma vida acima da média. Eu me lembro que quando comecei a estudar língua portuguesa na faculdade, a minha professora fez um levantamento da história dos vocábulos, e uma das palavras foi a palavra média. O que significa a palavra média? É a que está no meio. Segundo a tradição ocidental, grega, é a virtude, né? A virtude está no meio. Mas só que não é isso. Você precisa viver acima da média, porque na média todo mundo está. Qual é a média para passar lá na faculdade? Nota 6, nota 7, nota 5? Ok. É um bom aluno? Na média? É, Victor? Fiquei na média. Aí mostra lá para a vovó. Aqui, vovó, tirei 6. Como é que fica a cara da vovó? Fica braba, né? Tem que ter um pouquinho acima, né? Passa um pouquinho da média, por favor.
E a palavra média, dizia essa professora, lembra a palavra medíocre. Medíocre é o que está na média. Não é o inferior. É o que vive na média. É o que trabalha suficientemente para se manter na média. É o medíocre. O medíocre é aquele que deixa passar oportunidades, normal. Oportunidades vêm e vão, a vida segue. Medíocre é abrir mão da grandiosidade de Deus na sua vida. Eu estou salvo. Se eu fizer, vou para o céu. Se não fizer, vou para o céu também. Então, vou viver na média. A palavra de Deus diz uma coisa muito séria para a gente. Ela diz que eu não preciso ser bom em tudo. Eu não preciso ser expert em tudo, exímio em tudo. Eu não preciso tirar nota 100 em tudo. Mas eu preciso olhar para frente e pensar que algo melhor está sendo preparado para mim. Eu posso pensar grande. Eu posso desejar mais de Deus para a minha vida. Eu posso experimentar isso a cada dia. Interessante, irmãos, é que não existe uma fórmula secreta para a vida. Não existe para dar certo. Aquilo que vale para mim não vale para vocês. Cada um vai ter que encontrar o seu jeito. E cada vez que a gente vai tentando, a gente pode fracassar, a gente pode, fazer a escolha errada. Eu fico pensando, já que falei de time de futebol, gente, eu estou falando sincero, meus irmãos vascaínos, eu estou com pena do Vasco da Gama, porque ele fez escolhas, escolheu de um modo o que deveria fazer com o seu time. Está colhendo os resultados. Vida que segue. Tem que fazer novas escolhas. Tem que se sentir desafiado para isso. Como que a gente faz com as escolhas erradas que nós tomamos na vida lá no passado? Vou ficar resmungando a vida inteira, colecionando dor de cotovelo. É isso que você vai fazer? Senão você precisa fazer duas coisas de acordo com as Escrituras. A primeira, diz a palavra de Deus, é confessar. Você precisa fazer da confissão um ato da sua vida. Nós vivemos numa religiosidade que ensinaram para a gente que confessar é contar para um vigário aquilo que eu fiz de errado para ele me dar uma sentença, uma penitência. E aí os cristãos que não têm esse negócio da confissão, você não tem necessidade de confessar uma pessoa. Então a gente alimenta aquela ideia de que precisa ficar contando para os outros nossos erros. Eu não acho em nenhum lugar da Bíblia isso. Que você precisa contar da sua vida, dos seus erros, dos seus fracassos para ninguém. Ninguém precisa fazer isso. Você vai contar para o seu analista, para alguém que você confia, para alguém que você vive. E vai contar para Deus. Porque essa ideia de confissão quer dizer o quê? Confissão quer dizer exatamente, meus irmãos, você assumir a responsabilidade daquilo que você fez. Só fala sobre o seu erro quem sabe o que fez. Enquanto você não tiver consciência de que você errou e que precisa corrigir, não adianta você confessar para Freud, para Lacan, confessar para o melhor analista, para o bispo, para o pastor, que isso não vai resolver o teu problema. Você precisa confessar para você mesmo que você errou, que você tomou aquela decisão errada. Assumir a responsabilidade e o ônus pela sua decisão. Mas há uma segunda coisa que nós podemos fazer, é livrarmos da culpa. Culpa é um negócio maldito que nós carregamos com a gente, a vida inteira. A palavra culpa é tão forte, que ela veio do latim, do jeito que está, e permanece sem nenhuma alteração até os dias de hoje. E quando a gente fala, você tem culpa,
Isso dói lá no fundo do coração da gente. Então, meu querido, minha querida, livre-se desse negócio. Você não precisa carregar culpa. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para rasgar a cédula da dívida, da culpa que eu tinha, e cravar isso lá na cruz e dizer: você não deve mais nada a ninguém. Livre-se dessa culpa. Só quem está sofrendo com isso é você. Só quem sofre com essas lembranças dos teus erros passados é você mesmo. Livre-se disso. Isso quer dizer o quê? Corrija o rumo. Ou, como diz a música popular brasileira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nada mais bíblico do que isso. Segue adiante. Dá o próximo passo. Deixa a culpa para trás. Deixa os teus remorsos, os teus arrependimentos lá para trás. A palavra arrependimento também é outra palavra fortíssima, porque arrepender-se é exatamente isso. É você assumir a responsabilidade por aquilo que você fez e abandonar, deixar para trás, seguir adiante de um outro modo. O apóstolo Paulo dizia para Timóteo: procura apresentar-se a Deus aprovado, acima da média. É claro, se você não conseguiu passar da média, se estiver na média, está bom pra caramba. Mas procura apresentar-se a Deus de maneira que você seja aprovado pelo crivo de Deus. E por fim, a última decisão que podemos tomar é valorizar os sonhos de Deus para nós. Deus tem sonhos com a sua vida. Deus tem sonhos para você. Deus tem planos. Deus planejou coisas. Deus imagina coisas para a sua vida. Deus deseja realizar na vida da gente os sonhos dele para nós. Você imagina isso? Imagina, Kézia, Deus sonhando com você. Como é que você vai ser daqui a 20, 30 anos? Não, vamos botar mais. Daqui a uns 50 anos, você vai estar com 70 e caquerada, né? Velhinha. Como é que está a Kézia? Deus sonhou com esse plano para você. Viu, Cristina? Deus sonhou com você sentada aqui. Eu quero tanto que a Cristina me louve na igreja. Há 20, 30 anos atrás você não imaginava isso, mas o Senhor imaginava. Eu vou trabalhar por isso, para que a Cristina me louve lá na casa dele. O Senhor tem sonhos para nós. E quando a gente fala de sonhos de Deus, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, Deus nunca dá para a gente sonhos contrários à sua vontade. Sonhos que não estejam de acordo com o plano dele para a nossa vida, com a vontade dele para a nossa vida. Em segundo lugar, Deus dá sonho para a gente, ele sonha com a gente para despertar na gente fé, confiança no seu poder, na sua graça, apesar das circunstâncias. Em terceiro lugar, os sonhos de Deus vêm para abençoar outras pessoas que convivem comigo. Não é só para mim, é para a sua casa, para os seus amigos, para a sua sociedade, para a cidade onde você vive, para o país onde você vive, para a humanidade toda. Os sonhos de Deus é para abençoar as pessoas que você ama. E em último lugar, os sonhos de Deus são para quem você é. O que Deus sonhou para a Leidinha não serve para a Solange. Os sonhos de Deus para a Leidinha é só para a Leidinha. São só para ela. Os sonhos de Deus para Solange são só para Solange. E Ele vai trabalhar para que isso aconteça. Há dois textos na palavra de Deus que chamam muito a atenção para essa relação. Primeiro, está lá em Efésios capítulo 3, verso 20, que diz assim: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder
que atua em nós. Deus é capaz de fazer isso. Muito mais do que você espera e do que você imagina. Os sonhos de Deus são poderosos, porque Deus é capaz de fazer coisas poderosas. Amém? E também essa passagem de Salmos 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem, a mulher, o jovem, a jovem, que nele confia. Bem-aventurado quem confia no Senhor. Que Deus possa nos dar forças para colocar isso em prática. No livro que escolhemos para essa série de mensagem, tem uma afirmação do seguinte: a morte é mais universal que a vida, diz os autores citando um pesquisador, doutor em biomedicina. Ele diz assim: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Vida plena, quem é que tem? Você pode sair daqui hoje dizendo: não, eu não tenho essa vida plena. Eu ainda não experimentei isso. E pode sair daqui hoje com uma sede, uma vontade de experimentar isso, de buscar isso. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, experimentamos resultados que jamais alcançaríamos sozinhos. Eu fico imaginando o que seria de mim se aos 17 anos eu não tivesse entregue a minha vida ao Senhor. O que eu viveria hoje, o que eu seria hoje. Eu pude experimentar coisas que eu jamais imaginei que poderiam acontecer comigo. Não esqueçamos disso. Deus é a fonte de todo poder e tem muito mais recursos para nós que são colocados à nossa disposição para que a gente possa viver uma vida plena. Guarde com você esse versículo de Deuteronômio, capítulo 31, versículo de número 8. O próprio Senhor irá à sua frente. Amém? E estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Essa palavra de Moisés para Josué. Você tem um futuro pela frente, Josué. Deus está sonhando coisas maravilhosas com você, Josué. Então, não desanime. Deus vai à frente e Ele vai fazer essas coisas maravilhosas que estão prometidas na sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença para podermos agradecer pelas Tuas bênçãos, pela Tua graça, pela Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui com os nossos irmãos e irmãs e que o Senhor continue a falar ao nosso coração e que essa série de mensagens, ó Deus, produza em nós uma vida plena, uma experiência de vida significativa do mundo, que nós saibamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá para sermos uma bênção no Teu reino. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós, nesta hora, vamos encerrar a nossa transmissão, a nossa gravação, mas eu queria aproveitar essa gravação para deixar um convite especial. Todos os domingos, às 18h30, estamos aqui nesse espaço para adorarmos ao Senhor. E todos estão convidados e convidadas para estar com a gente. O outro convite é em relação ao nosso estudo bíblico. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, no canal do YouTube da nossa igreja, nós estudamos a Bíblia. E a partir do domingo que vem, vamos estudar o tema Liderança Cristã. Será um curso que interessa a todo mundo. Como eu coloco a minha vida a serviço do reino de Deus para exercer influência no mundo. Que Deus abençoe a todos e todas e que
no próximo domingo a gente esteja aqui louvando o Senhor.